histórias a compartilhar. O podcast vai começar. Personalidades vem contar. Empresários e mais gente. Cada fala um novo olhar. Cada episódio envolvente. Sinoflow, Sinoflow. No ar o som de quem é. Cada história tem valor. Vindo com fé. Um norte que se faz ouvir. Com risos, lutas, amor. Um cenário a construir. Com histórias e fervor. A capital no coração. Olá meus amigos, estamos chegando para mais um episódio aqui do seu Sinoflow. Muito obrigado a você que comenta, compartilha, manda para os amigos. Sempre aqui em parceria com o Olhar Cidade. Também TW Speed, um grande abraço ali para o Adenilson e toda a equipe da TW Speed. E nós estamos recebendo hoje aqui Kleber Romero. Kleber que é ali da região mais ao norte do estado de Mato Grosso, Terra Nova do Norte, mas está agora em Sinop. Kleber, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, né, primeiramente pelo convite, né, antes de mais nada, estar de lá de cá dando entrevista é bem diferente, né, é uma sensação diferente, né, mas é muito bom, né, estar aqui contigo, obrigado pelo convite e espero corresponder aí às expectativas. Bacana. Kleber, a gente sempre inicia perguntando para quem vem a primeira vez um pouquinho da sua história, quem que é o Kleber, de onde veio, para onde vai, conta pra gente aí quem que é o Kleber. Resumidamente? Resumidamente. Bom, um pouquinho você já disse, né? Eu venho aí da cidade próxima, lá da onde você também trabalha, atua por lá, né? Tem sua família lá que é Matupá. Eu venho de Terra Nova do Norte, mais especificamente de alguns agrovilas, né? Eu não tenho nem um pouco de vergonha, nada de vergonha de falar da minha origem, de vir de lá. Tenho muito orgulho de ter vindo de Terra Nova. Ter saído inclusive das agrovilas, do interior mesmo, sou filho de produtor rural, meus pais... Qual que é a agrovila lá? 10ª agrovila, uma das últimas agrovilas lá de Terra Nova. Um abraço pro pessoal da 10ª agrovila. Sim, com certeza, tenho muitos amigos por... Bom, a grande parte dos meus colegas de escola provavelmente já nem estão mais lá, né? Porque, inclusive até meus pais vieram embora, imagina aquela galera molecada, né? Eu também já estou há 14 anos, né, morando aqui em Sinop. Então eu tenho muito orgulho das minhas origens, de onde eu vim, né? Você nasceu ali mesmo, Terra Nova? Eu sou terranovense, registrado, nascido lá no Hospital Municipal. Eu ia perguntar, tinha nascido de parteira, mas já respondeu? Nasci naquele hospital. Não sei se é minha mãe, não sei se é aquele hospital que existe hoje ou algum outro lá em Terra Nova, alguma outra estrutura, mas não sei se é aquela estrutura que existe hoje. Mas sou nascido lá, registrado lá. Né? Você lembra da sua infância lá? Rapaz, eu lembro parte da minha adolescência, né? Que a gente ia muito para Terra Nova, sair da agrovila e ir para Terra Nova era uma sensação assim maravilhosa, né? Como se a gente estivesse indo daqui para uma outra capital. O cara que sai do interior do mato, né? Quando a gente ia para Terra Nova, e aí eu lembro muito do período de jogos, né? De interclasse. Você jogava bola? Jogava, eu era rato de futebol, de futsal, eu gostava muito de jogar futsal. Então era uma sensação maravilhosa quando a gente saía do interior e ia jogar o futsal lá, disputar os jogos escolares na cidade, né? Que a gente ficava tudo alojado nas escolas, tal, aquele piseiro todo, era muito, muito bom. E joga bola ainda? Jogo mais nada, não consigo nem enxergar a bola, mas... E outra, né? A obesidade tá violenta, então eu não dou conta de correr atrás de bola mais não, bicho. Essa infância sua na agrovila também foi ali, mexer com gado, mexer com roça, essas coisas? Então, eu nunca gostei disso, né? Tirou leite já? Putz, nossa, Deus me livre. Meu pai é agricultor, minha mãe hoje é professora aposentada, né? Então, parte da minha infância eu fui quando eu entrei para estudar, eu já entrei praticamente alfabetizado, porque minha mãe me alfabetizou em casa. Eu já sabia praticamente ler e escrever quando eu iniciei na minha época não existia pré, primeira, essas coisas. Né? Já era entrar direto na primeira série. Na primeira série. E isso aí, respondendo a sua pergunta sobre tirar leite e roçar, era terrível, né? Eu nunca gostei. Então meu pai sempre me chamava de vagabundo, né? Porque eu nunca gostava de mexer com gado, montar em cavalo. Nunca gostei desses negócios, né? O meu negócio era ir embora. Eu sempre sonhava em ir embora daquele lugar. Então na escola foi estudioso, estudou bastante. O necessário para passar, né? O necessário para passar. Minhas notas nunca foram as melhores da escola, não, mas deu o suficiente para passar. E meu negócio era sair, eu sempre tive um sonho de deixar a propriedade mesmo e
e seguir a minha vida em outro caminho, porque eu gostava, eu sempre na escola já mexia lá, tinha uma câmerazinha de filmar, meu negócio era eu que filmava na escola, então lá desde muito cedo já estava meio que envolvido com esse meio de comunicação, só não esperava chegar onde eu cheguei até aqui, né? E por que você escolheu o jornalismo? Você saberia explicar? Então, fazer a faculdade de jornalismo, iniciar definitivo na comunicação, aconteceu porque um amigo meu, ele foi primeiro saiu do interior e foi para a cidade, e aí eu via, né, a movimentação dele, todo ele vindo da cidade para o interior de novo para cobrir eventos. Cara, aquilo, nossa, isso é magnífico, cara, né? Eu me encantei pela coisa, ele cinegrafista, tal, acompanhando o evento, eu me encantei por aquele negócio. Falei, pá, é isso aí que eu quero fazer. E aí quando e a minha mãe sempre me proporcionou fazer muito curso de informática. Naquela época a gente tinha curso básico e avançado de informática, inclusive eu tenho o diplominha guardado até hoje lá em casa. Legal. Então, na nossa época, né, acredito que a gente tenha praticamente a mesma idade. Exato. O cara que tinha um curso básico e avançado de informática lá no interior, pô, estava à frente do tempo, né? Da outra molecada. E eu, quando saí de casa, saí muito cedo de casa. E eu fui para morar em Marcelândia. Eu não saí direto de casa para trabalhar num veículo de comunicação, até porque, né, a gente sabe que tem que ter alguns caminhos, né? Ter uma indicação. Daí eu não tinha experiência de nada, eu só tinha um sonho, né? E uma vontade muito grande. E eu fui dar aula de informática. Lá em Marcelândia. Lá em Marcelândia, né? E aí, graças ao João Divaldo, provavelmente você vai lembrar dele. Né? Lembro. O João Divaldo foi a minha entrada na comunicação foi através do João Viola. Mas eu conheço, como ele era muito próximo da minha família, eu sempre tenho ele como João Edivaldo. Né? Mas ele é famosão lá como João Viola. João Viola. E João Viola é da comunicação, cantor e tudo mais. Eu falei com ele essa semana, inclusive. E aí ele foi pra Marcelândia cobrir um festival de música lá. Ele sempre foi muito ligado nessa questão de festival de música. E aí ele me apresentou pro José Paulo. José Paulo, eu não vou lembrar. José Paulo, ele trabalhava em Marcelândia. E depois de muito tempo ele foi para Colíder. Toca, acho que a Record lá em Colíder. E ele me fez essa indicação, esse e-mail para... Eu cheguei, como contei pro João que eu tinha interesse de entrar numa TV, trabalhar na TV, ser cinegrafista, ser editor, enfim, queria muito aprender, né? Porque eu fui para Marcelândia morar com meu irmão, então custo de aluguel, esse tipo de coisa eu não tinha. Então, minha mãe sempre me ajudou muito. E aí o João fez esse contato, e aí o José Paulo disse na época assim, se ele for lá para Terra Nova fazer um preparativo, um cursinho, alguma coisa com você lá, pelo menos para ter uma noção básica, a hora que ele voltar aqui para Marcelândia, eu contrato ele. Cara, na outra semana eu tava lá na casa do João. Bateu na porta do cara. Já, não, falei, outra semana eu tô aí para aprender. Só que quando eu fui para casa do João, fiquei 2, 3 dias na casa dele, ele me ensinando a filmar e tal, com a ideia de que que eu iria voltar para Marcelândia e o José Paulo ia me contratar. Isso não iria acontecer, mas enfim. E nesse período que eu estava na casa do João, apareceu uma oportunidade de trabalhar na TV Piraíba em Colíder. Era lá, na época era a Rede TV, e quem administrava a TV era o Marco Antônio, acho que está em Peixoto agora. Está em Peixoto, tocando na TV A Crítica. Junto com a esposa dele lá. E foi lá que o meu primeiro local de trabalho em TV foi com o Marco Antônio. Eu não sabia nem mesmo ficando 2, 3 dias lá com o João, ele me ensinando o close, super close e plano americano, lembro como se fosse hoje. Foi a única coisa que eu memorizei, ligar a câmera a minha primeira entrevista como cinegrafia foi um desastre. Um desastre, cara. Se não fosse o editor arrumar lá o enquadramento, pelo amor de Deus, eu tremia mais que uma vara verde, não conseguia segurar a câmera, né? Porque eu não tinha experiência de nada. E aí foi lá em Colíder que eu iniciei nesse mundo aqui cheio de fantasias e algumas ilusões que é a comunicação. E aí, como que foi trabalhar lá em Colíder com o Marco Antônio, esses primeiros passos aí? Como é que foi isso, cara? Rapaz do céu, eu passei poucas e boas com o Marco Antônio, justamente porque eu também não tinha muito conhecimento do negócio, era, né, totalmente aprendiz da coisa. E não foi mole, cara. Eu fiquei 4, 6 meses trabalhando com o Marco Antônio. E, cara, não foi fácil, né? Irmão, tem uma parte aqui que eu acho que não convém te falar do Marco Antônio. Bacana. E, cara, depois que você sai de Colíder, você vai pra onde daí? Volta pra Terra Nova? O Marco Antônio, ele me dispensa, né? Chegou um ponto... Ele te mandou embora.
Mas, só para você entender entre nós aqui, o Marco Antônio ele ficou me devendo um salário pra caralho. E ele me mandou embora e ele me deve até hoje. Mas, enfim, ele vai pagar com o Pai Todo-Poderoso. Não me deve mais nada. Enfim, então o Marco Antônio ele me dispensa por conta do período de aprendizado, que não dava muito certo. E eu voltei para casa dos meus pais, né? E aí, lá na Agrovila? Na Agrovila, enfim, voltei, o cão arrependido, voltei lá para casa dos meus pais, né? E minha mãe sempre me deu muita força, cara. Sempre que eu precisava ir para algum lugar fazer um teste, alguma coisa nesse sentido, minha mãe me dava dinheiro, pagava minha passagem, lá ia eu de novo com a malinha nas costas e dessa vez eu fui bater na TV do Zico, em Lucas do Rio Verde. Rapaz, aí você foi longe. Foi. Com a fé e coragem. Eu nunca tinha passado de Terra Nova, de Colíder, né? Em Marcelândia. Eu nunca tinha passado dessa linha pra cá. Você nunca tinha vindo pra Sinop? Não, nem. Sinop era... Inclusive, teve um período que eu tentei fazer concurso da PM e a vaga era pra Sinop. Eu desisti de fazer o concurso da PM de medo de vir pra Sinop. Caramba! Né? E aí... Que idade você tinha nessa eu tinha voltado pra Marcelândia já. Eu tava acima dos 18, 19 já. E eu fui pra Lucas do Rio Verde fazer um teste na TV do Zico. E aí, na hora de acertar o salário e tal, o que o Zico me ofereceu não dava para pagar aluguel nem alimentação. E aí eu olhei no bolso, na carteira, assim, só tinha o dinheiro da passagem da volta, que era o dinheiro que a minha mãe tinha me dado. Falei, cara, quer saber? Vou embora. Né? O Zico falou, olha, me levou, eu fiquei 4 dias em Lucas do Rio Verde fazendo teste. O Zico ainda pagou o hotel, pagou a alimentação, pagou tudo. E o que me sobrou do dinheiro que a minha mãe tinha me dado era o dinheiro da passagem para vir embora. Voltar para casa. Não tinha nem como comer. Não, voltar para casa. Eu olhei e falei, o que saber? O aluguel era um absurdo. O custo de vida em Lucas do Rio Verde, pelo menos na época em que eu tava, cara, não tinha condições. No mercado as coisas eram muito caras. Eu olhei no bolso e falei, cara, era o dinheiro contado da passagem. Falei, vou embora. Nem avisei o Zico que eu tava voltando embora. Nem dei resposta que eu ficaria ou não. O valor de salário que ele me ofereceu. Talvez ele tenha os motivos dele também, porque eu também não era o profissional mais preparado, mais qualificado. Ele me ofereceu talvez o que valeria no momento. E quando eu estava chegando em Sorriso, o Zico me ligou. Que eles foram no hotel para me buscar para jantar e não me encontraram no hotel. Piquei a mula. Piquei a mula. E ele me ligou, eu estava chegando em Sorriso. Tinha celular na época já? Já tinha um celularzinho. E ele me ligou. Onde é que você tá? Eu falei, cara, eu tô indo pra casa. Mas você não ficou de dar resposta se você ia ficar aqui, combinar o salário? Eu falei, não, o que você me ofereceu é impossível ficar, tô indo embora, não tem condições. E quando eu cheguei aqui em Sinop, um cidadão chamado Luiz Oliveira, ele deve estar em Alta Floresta agora trabalhando lá, ele é representante daqueles títulos de capitalização lá. Ah, entendi. E esse cara me ligou, me oferecendo um trabalho com ele lá em Vera. E eu não posso reclamar, cara. Foi um local que eu passei bons e maus momentos. Mas foi o cara aprendeu pra caramba. Nos veículos de comunicação que a gente passa nesse interiorzão, é o cara que atrasa seu salário. Você vive uma pindaíba danada, sabe? É difícil. Essa é a realidade. Sabe? Quando eu digo mundo de ilusões, é esse. Você acha que as pessoas que... Eu penso que o cara trabalha num veículo de comunicação, parece que ele ganha super bem, cara, e às vezes eles pegam esses jovens, molecão aí, pagam uma merreca, e no meu caso, eu não morava na cidade, então era mais difícil ainda. Então, os perrengues eram esses. E quando eu fui em Vera, bicho, foi o local que ele cumpriu com tudo que ele tinha me prometido, né? Moradia, água, luz e até a parte da alimentação o Luiz cumpria comigo. E salário, que era o mais importante, que eu acho que dignifica qualquer pessoa. Em dias. Nunca me atrasou o salário, o Luiz Oliveira. Então eu sou grato. Raro, tá? Sou grato por isso, né? Então, inclusive, quero deixar uma questão de gratidão ao Luiz Oliveira. E aí chegou um ponto lá em Vera, você vê que eu rodei pra cacete, né? O Luiz iria entregar a TV. E o Luiz, ainda assim, o Luiz não me deixou na mão. Ele fez questão de fazer uma indicação aqui para a antiga TV Capital, que hoje é TV Real. Que era a TV do Zeno antigamente. O Luiz, ao invés de encerrar o contrato da TV, entregar o arrendamento da TV e dane-se funcionário, o Luiz fez questão de me empregar em outro veículo de comunicação, que é a antiga TV Capital. Aí que você vem para Sinop. Que é aí que eu venho para Sinop. Né? Eu já não tinha mais medo de vir para Sinop, porque já era Vera e Sinop era mais próximo. Né? Nesse período que eu fiquei em Vera, eu consegui entrar definitivamente fazer um curso na faculdade particular aqui, né? Graças à minha mãe que
me ajudou. Sempre te ajudando. Sempre. Minha mãe eu sou eternamente grato a tudo que a minha mãe e meu pai fez também, dentro da medida do possível dele. Mas minha mãe sempre, né? Minha mãe, além de pagar a faculdade, ainda me ajudava a pagar o ônibus para vir para. Então eu vinha de Vera. Eu vim 2 anos de Vera a Sinop, chegava meia-noite, 1h da manhã em casa, para cursar jornalismo aqui em Sinop. E aí depois, quando iria iniciar o fechamento lá da TV, o Luiz ainda me encaixou na TV Capital aqui, com a influência, o conhecimento que ele tinha com o pessoal, com o Fernando Mamãe, que era o editor na época. Ele tem um estilo podcast também que ele tem fazendo, mas é mais voltado para o estilo religioso. Uhum. Ele foi meu chefe lá e deu um pouco de trabalho para ele poder me ensinar, porque era outra pegada, era outros equipamentos, era diferente, outro programa de edição diferente, e o estilo de edição também era, né? Lá nas TVs aí do interior, o cara entrega aquele material, você edita do jeito que você quer. Feijãozão com arroz com feijão. E ali quando eu cheguei, não, era material pautado, tinha lauda, você tinha que seguir lauda, o time. Então era uma outra realidade, né? E foi ali na TV Capital que eu comecei a me dar uma estabilizada. E uma lapidada. Uma lapidada. Começaram a ser um pouco mais profissional no jornalismo. Cara, você falou um ponto interessante, me fez lembrar, inclusive eu na minha infância. Eu vim para Sinop com 13 para 14 anos. Então, assim, mas antes desses 13, 14 anos eu nunca tinha saído de dentro de Matupá, a não ser Matupá e Guarantã. E a galera que nos assiste talvez não sabe da noção disso, né? Que antigamente, hoje, por exemplo, meu filho já veio para Sinop, nós já foi para Cuiabá, já fomos para Chapada. Meu filho tem 5 anos. Eu levei 13 anos para sair da minha cidade. Eu fui conhecer Cuiabá quando eu iniciei o primeiro ano de faculdade. Que eu fui fazer o Intercom em Cuiabá. Fui Yasmin, Bruno e o marido da Yasmin na época. Fui conhecer Cuiabá, fazer o Intercom lá, que era um fórum de comunicação, né? Realizado pela UFMT. Foi que eu fui conhecer Cuiabá. Então, as pessoas hoje em dia talvez não conseguem imaginar isso, que as pessoas não viajavam, né? Não saíam das suas cidades. Sim. Elas ficavam ali. Sim. E cresciam, e ainda tem gente que não sai, mas hoje é muito mais fácil as pessoas viajarem, né? Imagina um cara que foi ter celular lá quase depois dos 14 anos, estudava na escola do interior, foi assistir TV foi chegar energias naquela energia rural, pô. Aquela energia rural demorou. Eu tinha 9 para 10 anos quando foi chegar a energia rural. Fui acender pela primeira vez uma lâmpada, cara, aquilo era... Passei lá uns 3, 4 minutos acendendo e apagando. Aquela do mesmo jeito. Aquela imagem dos caras do Nordeste lá, quando chega a energia, só que eu me identifico com aquilo. Porque eu também vivi isso, né? A energia chegou em casa, eu já era molecão grande já. Nós estamos falando isso no 2000, 2003. Isso. É recente, cara. Passou o tempo rápido, sim, mas é recente, velho. A energia chegar e você ter essa sensação... Cara, a gente não tomava água gelada, a gente tomava água natural. No filtro de barro, né? Filtro de barro, exatamente. Então, quem está nos assistindo às vezes não tem essa noção. Hoje é tudo geladinho, a água tem a TV. Cara, eu lembro a primeira vez que eu assisti TV, ainda preto e branco e tal. Nossa, a primeira TV que meu pai comprou, cara. Meu pai comprou uma TV, aquela TV de tubo enorme, usada. Meu Deus, cara, sintonizava 2, 3 canal e aí já caía, virava uma nhaca, e ele usava um porretinho de madeira para bater na TV para voltar o canal. Cara, era uma verdadeira novela, cara. Meu pai, a TV, chegou um determinado tempo que a TV estava destruída. Ele levava para a cidade essa TV e consertava, voltava, ficava uma semana uma maravilha. Daqui a pouco a TV estava só em nhaca de novo. Meu Deus, era novela, meu pai, com essa TV velha. Não era fácil. E quando a gente fala de TV, a gente esperava, por exemplo, para assistir o filme, esperava 10 horas da noite, sim, tela quente, né? Intercine no SBT. A minha referência de comunicação é o SBT, porque Matupá só pegava o SBT. Sim. Então a minha referência é Silvio Santos, Gugu, essa galera, a minha referência de comunicação. O SBT em Matupá, ela sempre foi muito bem estruturada, a emissora lá. Sim, né? Sim, lá sempre foi do Cival, né? Então sempre foi muito bem estruturada. Inclusive quando eu trabalhei na TV Terra também, em Terra Nova. Quando eu voltei, quando eu fui dispensado lá pelo Marco Antônio lá em Colíder, eu fui para casa.
E meu pai ajudou eu a entrar na TV Terra, foi direto na casa do Nilson, japonês, e o Nilson me deu a oportunidade, né? E eu trabalhei lá. E aí teve um período que a gente chegou aí no SBT em Matupá para entender como é que eles faziam a programação deles, o jornal deles, para se espelhar e trazer algo para fazer em Terra Nova também. Matupá sempre foi bem organizadinha a TV lá. O pessoal que tocava a TV sempre teve essa visão. Na época era um rapaz que foi vereador lá, eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele que apresentava na minha época lá. Foi vereador? Será que era o Marcos Cassati já? Eu acho que sim. É exatamente ele mesmo. Teve o que foi vereador também, tem o Miro, né? O Miro você conhece, tá? Em Terra Nova. Não, mas é o Marcos mesmo. Ele é mais baixo. Quando eu era criança era o Miro que apresentava e não era ao vivo, era gravado. O Miro fazia de ponte a ponte. Gravava uma matéria e já linkava a próxima aí. Ele fazia de ponte a ponte quando eu era criança. Depois que eles começaram a fazer ao vivo e tal, a gravar o programa, colocar um apresentador. Aí quando eu era criança, ele gravava uma matéria policial aqui e já chamava a próxima que ele já ia gravar na sequência. Era bem diferente o formato. Cara, mas comunicação é isso, é um pouco de ilusão, né, irmão? Você sabe que hoje está muito mais fácil fazer comunicação. Hoje é uma maravilha, é muito fácil fazer jornalismo hoje, né? Hoje a gente faz com o celular, né? Mas já foi um pouco difícil. A gente quando nós que começamos, encontramos algumas dificuldades, mas nós somos novos nisso. Imagina os caras que realmente reiniciaram o negócio. Vai conversar com esses caras, o próprio Marco Antônio, o pessoal o Ed Mota, sim, que tocou Matupá um período, o próprio Miro, os caras falavam que puxava fio, que puxava luz, sim, que não sei o que, as fitas eram grandes. Misericórdia, editar de fita para fita é um sacrilégio. É um sacrilégio. Mas, depois que você vem para Sinop, a TV Capital, aí engrenou aqui na comunicação em Sinop e nunca mais parou. Cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida ter vindo para Sinop, né? Por isso que eu falo quando eu tenho gratidão por essa ação que o Luiz fez, porque se não fosse por ele, e claro, pelo meu esforço também, não estaria aqui, não teria conquistado o que eu já conquistei. E eu fiquei um período de, acho que 2 anos na TV Capital, e surgiu a oportunidade de fazer um processo de seletivo para Centro-América. Centro-América? Sim. É o sonho de todo jornalista. É o sonho de todo mundo, né? Mas eu fui como editor de imagens. Só para você ter uma ideia, o sonho é tão grande que eu saí da TV Capital na época ganhando menos para ir para Centro-América. Que legal. Só para poder entrar lá no Centro-América, e aí sim, cara, lá você tem ali é uma verdadeira escola. Foi uma verdadeira escola. Eu fiz 2 faculdades, né? Eu acho que na faculdade mesmo, na instituição particular aqui em Sinop, e claro, no Centro-América, porque, então tem materiais que eu editei que foi lá para o Bem-Estar, que eu acho que nem está fora do ar hoje, eu acho que já acabou já. Editei material que foi para o Jornal da Globo, tá lá o crédito de quem editou a imagem. Claro que o cara que produziu o material, o repórter, tem o seu valor um pouco mais, bem maior do que quem simplesmente fez a junção do material, editou ali, finalizou. Eu entendo que tem essa... Mas eu editei materiais para o Jornal da Globo, Bem-Estar, aquele projeto do Éder, provavelmente você acompanhou o Éder que fez um processo de emagrecimento natural. Sim, sim. Cara, 90% daquele projeto fui eu que editei, né? E era cansativo editar aquele projeto, porque tinha imagem de GoPro, imagem de celular, imagem pessoal do Éder treinando. Cara, era bem complexo para finalizar o material. O sistema de edição da TV Centro-América é outro, totalmente diferente, né? Lá eu peguei 2 sistemas de edição. Quando eu entrei, já tinha uma parte meio que digital, que eles faziam bem bolado lá, usavam um Premiere para finalizar o material. E tinha um Mac já, com Final Cut, e editava de fita para fita. Ainda? Editava de fita para fita. Foi lá que eu aprendi a fazer essa edição. E depois que você aprende, cara, é muito rápido, porque aí não há muito o que finalizar. Não se coloca trilha, o material seco, e editou, tá pronto, né? E aí lá ele fazia esse processo, editava toda a fita, depois capturava esse material, jogava no Premiere para depois dar uma finalizada nele. E ficou quanto tempo lá daí? Na Centro-América eu fiquei 3 anos. Legal, lá ficou bastante tempo. Sim, fiquei 3 anos. E quando que foi que você resolveu ir para frente da câmera e tal? Então, eu sempre me garanto muito no texto. Eu acredito que hoje eu tenho um texto razoavelmente bom. Ninguém é 100%, mas pelo menos meu texto acho que não é ruim.
E aí eu entrei como estagiário no Só Notícias. E no Só Notícias você ficou quanto tempo daí? No Só Notícias eu fiquei 7 anos. Caramba, bastante. Foi o local mais longo que eu já trabalhei e tenho, assim, uma gratidão muito grande pelo Marcos Azevedo também, porque foi um cara que talvez no passado apostou mais, acreditou mais em mim do que eu mesmo, né? Porque eu entrei lá estagiário e tenho um orgulho do caramba de falar que isso aí, editor-chefe de lá, né? E lá meu texto foi... Foi lá que você deu uma boa melhorada. Com certeza, o Marcos é um cara que não dá bobeira, cara. O Marquinhos é um cara que vem já da TV, veio da TV Centro América, o cara tem um puta de uma escola. E ele é um cara que cobra, né? Algo que na faculdade, às vezes, deixa os passar. Caras, né, deixa passar, mas lá não, cara. Lá você faz um texto meia boca, você manda o texto de volta para ele manda refazer 1, 2, 3 vezes até ficar no padrão que ele quer que seja publicado, né? E se tiver faltando alguma apuração, ele vai mandar você ligar mais uma vez para a fonte. Aí, sabe, você ligar 2, 3 vezes para a fonte para pegar uma informação, né? Aquele cara que está começando, cara, chega a ser meio vergonhoso, né? Mas você pega a linha e depois, cara, é magnífico o processo, né? Porque daí você realmente vira um profissional. Você vai Sim, fazer todas as perguntas para não ficar nenhuma ponta certa. Porque você não tem que ligar e passar vergonha, né? Porque você liga 2 vezes para a fonte para perguntar sobre você liga para um secretário, por exemplo. Às vezes o cara liga, dá sorte do cara atender, e você não conseguir ali, por falta de experiência, não conseguir ali sugar todas as informações que precisa para fazer um texto completo, e aí tem que ligar de novo, e aí se o cara não atende mais, aí fica meio chato, né? Você fica tentando, ligando até conseguir. Então, e aí o tempo vai fazendo com que você se aperfeiçoe isso, né? Você vai embora depois. E eu lembro que eu trabalhei em Sinop de 2005 a 2008, e é o que a gente falava muito aqui, que falava muito do jornalismo mais antigo, assim, não que a gente seja antigo, né? Mas era o padrão Globo, né? Vamos dar os pontos, vou fazer 35 no mês que vem, né? Eu faço 38 esse ano. Ainda acho que somos novos, né? Ainda somos Tem muita novos. coisa para aprender ainda. Né? Mas os caras falavam muito assim, o texto tem que ser padrão Globo, todo mundo se espelhava na Globo. E esses caras, igual o próprio Marquinhos, Luciano Vendrame, esses caras que vêm do Globo, eles são chatos porque foram chatos com eles, né? Sim, com certeza. O Luciano é referência até hoje, né? O Luciano é um cara... o Fabinho também foi editor na Centro América. Os caras são referência até hoje. Pra mim são referência, né? E aí, depois você ficou esse período no Só Notícias, e aí resolveu sair? O que aconteceu? Então, tem uma história aí, né? Um processo de mudança. Às vezes você tá muito acomodado no lugar, 7 anos, tava bem, tava tranquilo. Tinha 2 anos que eu tinha sido promovido a editor, tá tudo certo, né? Mas surgiu a oportunidade de trabalhar na Jovem Pan. O Nilwan veio para cá, abriu a Jovem Pan, com uma proposta muito legal, que eu acho que em Sinop é a única rádio que tem jornalistas contratados somente para fazer jornal. Diferente das outras, que tem um jornalista, mas ele faz um programa de entretenimento, ele tem um tempo ocupado com outras coisas. E na Jovem Pan não. Ele veio com a proposta de fazer um rádio jornal, que é algo que me agrada, um padrão de jornalismo que me agrada, e que, cara, um projeto muito, muito legal, que foi colocado no ar e que está até hoje, que é o Jornal da Manhã. E é um jornal bacana, que a população gosta e que é jornal. Exatamente. Não é aquele infoentretenimento, que leva informação e entretenimento ao mesmo tempo. Ali é jornal. É jornal, né? E não é pesado, é um jornalismo leve. Tem um público, tem alguns públicos específicos ali, que é AB, né? Ele acho que abrange um AB, por conta do horário, que é um horário da manhã. Não é um público que pega lá das 8 em diante, que já é um público que já está em casa, é a Dona Maria que liga o rádio. Que está no serviço. Não é um programa, é rádio jornal mesmo, né? Então, com a pegada de jornalismo, que o cara tem um trabalho de fazer off, montar off sonora, sabe? É um projeto que eu acredito que em Sinop é a única rádio que faz rádio jornal, as outras fazem um programa jornalístico. Eu acho que tem um pouquinho de diferença, né? Que entra um pouco de merchan, um processo de um programa de jornalismo que entra o merchan, para mim não é um jornal, para mim é um programa jornalístico que tem o seu potencial, tem o teu valor, mas a partir do momento que entra um comercial, o cara tá falando a notícia e ele chama um comercial, para mim ele não é um jornal, para mim é um programa jornalístico.
que vende, é legal. E a Jovem Pan tem esse formato a nível nacional, né? E Exato. que está pegando nos Sim. interiores, né? E o jornal daqui segue o mesmo padrão da Nacional, com a sonoplastia, as vinhetas que segue. Cara, é fantástico. Acho que a Jovem Pan deu um tiro muito certeiro, deu um tiro muito certeiro aqui. E que não tem concorrência, né? Até porque ninguém está fazendo, só Ninguém, ele. lá tem a Meridional, que é dele também, né? A Meridional também é do Nilban, tem uma sociedade, eu acho. E faz um perfil lá também, que é o Meridional Notícias, mas no perfil já mais programa, né? Já mais comentado, né? E o Jornal da Manhã é o estilo de jornal que... É o factual. Falou o fato traz. e acabou, Exato. não interessa dar opinião Exato. ali no meio. Quem tentou fazer isso aqui no passado foi a antiga, que hoje é Jovem Pan, a antiga Rádio Celeste. Celeste, né? A Rádio Celeste tentou, até cogitou na época ela se tornar... Jornal da 93. Isso, mas antes dele ainda, na Rádio Celeste ainda, quando ainda era AM, tentaram fazer isso. AM? E cogitaram, na época, trazer a CBN e tal, ser bandeirada pela CBN. Não virou a CBN, eles fizeram o jornalismo por um tempo e depois acabou quando virou a AM, virou a 93, aí tinha o jornalismo, era até o Kiko ainda que apresentava. Era o Kiko, o Edinaldo Lobo e o Anderson, que na época, acho que o Anderson estava por lá também, que faleceu, o jornalista que faleceu da Centro-América, naquele acidente de carro indo para o aeroporto. O Anderson estava lá, acho que como diretor na época. Legal. Quando estava rodando esse jornal. Bacana. Então é isso. E aí você ficou muito tempo ali na Jovem Pan? Então, depois que você corta o cordão umbilical e passa a ter menos medo de mudança, né? Porque eu passei 7 anos com medo de mudança. Então, eu passei a me aventurar um pouco mais em alguns projetos, de abrir minha empresa, ter um CNPJ. E na Jovem Pan, depois da Jovem Pan, apareceu a oportunidade de fazer assessoria de comunicação, que é um mercado que eu acho que é fantástico, né? E que eu sempre fui muito crítico na faculdade. Eu era um cara que não suportava assessor de comunicação. E aqui estou assessor hoje, né? E que é um mercado fantástico, cara. Assessoria de comunicação é fantástico. É um produto que ainda existe uma dificuldade de ser vendido, né? Principalmente para... Não tem valorização no interior. Ainda não, mas vai ter. A hora que eles passarem... O problema de ser vendido é que quem precisa comprar precisa entender exatamente o que é o produto. E aí é difícil para você... você tem que dar uma aula de comunicação para o cara, para entender a importância de ter um assessor de comunicação para justamente evitar alguns conflitos aí, né? Amenizar algumas coisas, fazer posicionamento de mercado, né? Normalmente o cara acha que é fazer marketing. E aí, marketing e comunicação são duas coisas que se conversam, mas são diferentes. São separadas. São diferentes. Lá na frente se afunilam, mas se comunicam depois lá na frente juntos, trabalham juntos, com o mesmo propósito. Mas são coisas que são trabalhadas diferentes. E aí, era algo que eu queria. Eu estava na Jovem Pan e fazendo assessoria para o Sindicato Rural, e aí eu queria profissionalizar a questão da assessoria de comunicação. E aí, quando surgiu a oportunidade de ir para o Sebrae, eu falei, cara, é uma escola gratuita e ainda vou receber por isso. Então, quando eu recebi o convite de ir lá para assessorar a regional do Sebrae, porque aí eu passei a atender não só Sinop, mas como a Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Alta Floresta, aí abrange as cidades que fazem parte das regionais. Peixoto, Matupá, Terra Nova, né, a terra onde eu nasci. Tem alguns lugares que são postos do Sebrae. Exato. Então, foi uma oportunidade de entender exatamente como é um formato profissional de comunicação dentro do Sebrae. Né? Que aí tem uma equipe do Sebrae que gerencia direto de Cuiabá. Toda segunda-feira tinha reunião de pauta que formatava o trabalho. Eu falei, cara, isso aqui é magnífico, né? Não é só simplesmente acompanhar o cara e fazer um release e soltar. Não, tem todo um trabalho de estratégia de quando soltar, o que soltar, né? E aí é diferente. E foi um período de um ano no Sebrae, que eu recebi para trabalhar, mas também ganhei de outra forma em conhecimento. E aí continuou no sindicato também, né? Hoje estou assessor do Sindicato Rural e trabalho na Record News, como repórter. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a assessoria de comunicação, porque a gente que é muito combativo, como você disse lá na faculdade,
a gente acaba sendo um personagem, né? Aquele cara combativo, crítico. Eu sou extremamente, né? Era. Eu acho que estou menos hoje. E Menos aí polêmico. quando você sai de pedra pra virar vidraça, cara, muda totalmente. E você leva... Eu lembro que eu trabalhei mais pesado com assessoria na prefeitura de Guarantã do Norte. E assim, cara, quando você vira, leva uns 6 meses pra você assimilar, cara, eu não sou mais... Dá aquela desacelerada, principalmente. Eu não sou mais o polêmico, agora eu tenho que ser o cara que vai criar pontes e defender e ligar pro cara lá quando bateu no prefeito, quando era prefeita na época, quando bateu na prefeita, chegar num consenso. Aí foi uma experiência, igual você falou, foi uma experiência muito boa. Guarantã do Norte pra mim acabou sendo uma escola e eu sou muito grato ao Luciano Vendrame, me ensinou pra caramba. Como eu disse, ele é referência. Referência. E assim, cara, o Guarantã foi uma escola porque quando chegou o final do mandato da Sandra, na época, cara, a gente, mesmo sem dinheiro lá na prefeitura, mesmo sem licitação e tal, a gente conseguia conversar com todos os veículos, mesmo todo mundo batendo na gestão. Então eu acho que esse que é o legal. Esse é o poder da assessoria de comunicação, né? É diferente porque se você quiser ter mídia, você na área do marketing você compra, solta o seu material, será publicado. Agora, né? assessoria Agora, não. assessoria de comunicação não, é relacionamento, é a mídia espontânea, é o contato que faz a diferença, né? O jornalista do outro lado, ele passa a ter um respeito muito grande pelo seu assessorado, porque antes mesmo dele soltar algo, mesmo que seja, ele tem uma autonomia de fazer o trabalho que ele entendeu, acho que ninguém tem, você não tem, por mais que você seja assessor de comunicação, esteja lá do outro lado para defender, você não tem direito nenhum de tentar evitar que o material saia. Eu acho que, por outro lado, você tem que ter o discernimento de colocar lá o outro lado do seu assessorado. Exato. Eu acho que impedir que alguém publique o material, cada um sabe o caminho que tem que seguir e os problemas que vai ser ocasionados para ele também. Enfim, de uma forma jurídica ou não, mas impedir alguém de publicar um material, acho que não rola, né? E essa liberdade eu tive lá em Guarantã. Tipo assim, eu não vou segurar o material lá do fulano que é jornalista de sair, mas sim colocar no meio do texto dele o outro lado, dar a posição e nunca deixar um texto sair, não teve resposta. Nesse período que eu estive lá, nunca deixei um texto sair assim, o outro lado não respondeu, sempre respondia. É apagador de incêndio, né? E eu acho que isso falta muito pros prefeitos, pros vereadores, ter esse time, ter um profissional exatamente com essa visão, exatamente para não sair lá no jornal, no site, na TV, o prefeito não respondeu, o vereador não respondeu. Eu acho que é importante nesse sentido. Eu acho que falta mesmo, exatamente. Sinop tem uma equipe muito boa de assessoria de comunicação que funciona, né? Sorriso também tem, Lucas do Rio Verde tem o Marcelo lá, que é um cara excelente. Você liga para ele, cara, não tem um momento ruim para ele, é um cara muito bom, o Marcelo. Mas eu acho que as cidades ainda do interior, como a própria Terra Nova, Peixoto talvez, Matupá, eu acho que ainda falta talvez esse ano, né, talvez mude alguma coisa agora nos próximos 4 anos, mas eu acho que falta essa visão, né, de ter um profissional que realmente tenha essa visão, tenha um conhecimento legal de como ser um bom apagador de incêndio e também um cara que saiba provocar e colocar materiais positivos, né? Porque não adianta também, eu enquanto assessor de comunicação, não vejo necessidade de você mandar certos materiais que, não vai impactar de forma nenhuma, só para dizer que você tá pagando lá um contrato, um veículo de comunicação, você está mandando qualquer coisa. Às vezes é só comunicação interna. E eu vejo muito nos portais dos municípios do interior notícias que não convém, cara, não tá lá, sabe? Não muda a vida de ninguém, é só para talvez alimentar o ego de um secretário, pode ser feito só comunicação interna, enfim. Mas aí precisa de um profissional mesmo, nesses municípios mais do interior, Novo Mundo, talvez ali também, enfim, essas cidades do interior, acho que precisava ter uma visão de profissionais, né, que saiba olhar com uma visão mais crítica esse tipo de material e fazer crescer. Esses municípios do Nortão, cara, são ricos, né? São muito bons, cara. Tem muito potencial aí pra dentro e que precisa ser mostrado, que são os materiaizinhos. O secretário foi lá visitar a obra, cara, tem coisas Eu acho que os municípios têm muito mais potencial que isso. Você citou Novo Mundo e vou usar ele como referência.
Novo Mundo tem cachoeiras belíssimas, Pois tem é. o Parque Cristalino, tem tanta coisa boa para ser mostrada de dentro para fora. Aí eu volto agora aqui com a função de entrevistador, que não sou eu, no caso. Onde está isso? Então, raramente quando um jornalista vai lá espontaneamente sai. Ou vem um cara lá Um estrangeiro para mostrar. Cara, você vai perder para um cara que vem lá, o cara de lá dos Estados Unidos, o cara lá da França, vem aqui para descobrir algo que está na sua cara, está no seu dia a dia, no seu cotidiano. E Novo Mundo tem um potencial que ele ainda não explora. Inclusive em Sinop tem um médico que é oftalmologista, que fez inclusive o exame do meu óculos aqui de Sinop. Um grande abraço para ele. Aí ele nas horas vagas ele é passarinheiro. O que é passarinheiro? É aquele cara que tem uma câmera profissional com a lente desse tamanho que vai pro meio do mar tirar foto de passarinho. Esporte caro esse, viu? Esporte caro. Essas câmeras... E Novo Mundo tem um grande potencial para isso e não explora ainda, porque talvez não tenha uma assessoria. A Alta Floresta tem muito isso lá. Tem. Quando eu estava pelo Sebrae, eu visitei o Fernão, inclusive, é o dono da fazenda lá. A Fazenda Anacan. Cara, a fazenda é fantástica. Ele tem toda essa visitação do cristalino também, foto e tal. E, cara, inclusive o Fernão também é um baita de um fotógrafo, né? E ele também faz essa observação de passos lá. Cara, e Alta Floresta, na questão de turismo, é fantástico, cara. Tem uma associação que atende todas da região do Cristalino, a Alta Floresta é o que está avançado. A Alta Floresta agora é ali referência você lá. pega descendo ali Nova Canaã, que também pega uma parte do Parque Cristalino. Você pega Guarita, pega um pedaço. Aí vem Novo Mundo lá, que pega quase o mesmo tanto que a Alta Floresta tem. Novo Mundo tem, já com a divisa com o Pará. E que tem uma grande quantidade de cachoeiras, mata e tal, e que não explora nada. Às vezes falta uma assessoria para startar na cabeça do prefeito, porque às vezes o prefeito fica fechado só ali no núcleo, fazer obra, visitar obra. O administrativo da coisa, né? O administrativo da coisa, e às vezes tá deixando dinheiro na mesa, como a gente diz. E tá deixando em muito. Nessa fazenda lá que eu citei aqui lá de Alta Floresta, o que vem de americano lá e francês para observar isso, pra gente é coisa meio que comum. Esses caras vêm, vê um jacaré, fica desesperado, cara, impressionado com os jacarés. Eu tava assistindo, pra complementar, aquela Febre do Ouro com o Parker. Parker. Esteve em Peixoto. Ele teve em Rondônia, ele teve ali na Serra Pelada, teve em Poconé e teve em Peixoto. Lá em Poconé, quando eles passaram pela Transpantaneira ali, em um certo lago, eles viram uma quantidade enorme de jacaré. Pô, eles ficaram deslumbrado com o negócio. Pô, pra gente é meio comum ver um jacaré. A gente vai no Parque Florestal ali e vê, né? Esses caras estão dispostos a pagar e pagar bem para poder fazer esse tipo de turismo. Pra você ter ideia, o médico aqui de Sinop já me convidou várias vezes, eu só não tive tempo ainda. Falou, não, nós temos que ir lá e tal, eu pago o carro, se tiver guia eu pago. Ou seja, esses caras que observam pássaro, que gostam de natureza, eles não medem a quantidade de dinheiro, eles pagam. Eles não querem saber quanto custa, eles só querem ir. Funciona assim. E uma comunicação bem feita sobre isso gera muito retorno. Muito retorno, até porque... É uma comunicação muito positiva, cara. É espontâneo, o cara pesquisou no Google, tem uma notícia que você colocou lá da prefeitura, ele vai ir atrás da informação. Veículos como o G1, o próprio portal O Globo, Folha de São Paulo, esses caras compram muito fácil esse tipo de pauta. Tem contatos bons, inclusive, com esse pessoal. Compram muito fácil esse tipo de pauta, porque lá em São Paulo, Rio de Janeiro, esse tipo de material vende fácil. Vende fácil. Cara, falando da assessoria de comunicação, outro tipo de personagem que precisa mudar, principalmente no interior, é o vereador, né, cara? O vereador não tem noção nenhuma do que é uma assessoria, para que serve. Nas câmaras de vereadores do interior não tem aí o assessor? Cara, tem, mas normalmente que faz pros 9. Eu vou usar aquela conversa que nós começamos. É o cara que aprendeu informática lá na Terra Nova do Norte que vira assessor de comunicação. Olha que maravilha. Porque o cara sabe mexer no computador e sabe alimentar o site da câmera. E sabe não é um usar cara o CapCut. E sabe usar o CapCut, ou sabe usar um Vegas, um Premiere ali de mais ou menos, é que vira assessor de uma Câmara de Vereadores. As câmaras de vereadores são muito no interior, porque aqui em Sinop, cada vereador tem o seu assessor. Sim. Né? No interior não, os caras contratam um pros 9, pros 13 ou por 11.
E, cara, os caras pecam muito na questão da assessoria de comunicação. Os caras não conseguem ter um relacionamento com um jornalista, não conseguem ter um relacionamento com o dono do portal. Então, eu acho que o vereador precisa de instrução, inclusive, para fazer isso. Bom, estamos aí para isso também, né? Estamos pro jogo, se precisar. Estamos dispostos aí, né? Já deixa o contato aí, pessoal. Estou à disposição, viu, Leandro? Estou à disposição para contribuir de alguma forma também com essa região aí. E eu acho que nossa região pode crescer muito com isso, Kleber. Eu sempre fui muito crítico nesse sentido, desde de sempre praticamente. Que é o quê? A nossa região tem que comunicar os seus problemas. E a nossa região tem que debater os seus problemas. E aí é que entra a assessoria de comunicação. Eu vou dar um exemplo muito claro, que eu acho que eu tenho acompanhado o seu trabalho, inclusive, lá na antiga BR-080. Vou dar um exemplo muito claro do seu trabalho que eu acompanho. A gente só sabe do problema da BR-80 uma vez por ano. Né? Que agora não é BR-80, é MT... É MT 322. 322, né? Que era federal, agora é uma rodovia estadual, certo? É uma rodovia estadual. A gente só sabe os problemas da BR-080 na MT agora só em um período do ano. Quando chove, todo mundo atola, ninguém passa, o morador precisa tirar o soja, o produtor precisa tirar a safra, e o morador precisa trafegar, o ônibus precisa levar os passageiros. A gente só sabe esse ano. Se fizesse uma comunicação esses prefeitos, esses vereadores dessa região, fizessem uma mobilização e tivessem uma comunicação, a dica está aí, fizessem uma comunicação nos 12 meses do ano, eu acredito que a pressão seria bem maior. Com certeza. Porque lá daqui a pouco entra o período da seca, aquilo é um poeirão danado, cara. Exatamente. A poeira também é um problema muito grande, não é só a chuva e o atoleiro. A diferença é que a poeira não segura ninguém, a lama segura, né? E lá só se faz comunicação quando há problema. E é engraçado, só faz comunicação quando passa um transeunte lá, um produtor nessa época e manda vídeo pra gente. Exato. As prefeituras não fazem essa comunicação lá. E que poderia fazer até o paliativo, né? E espero que agora o governador falou que vai asfaltar, os índios também querem. Eu não duvido. Espero que agora asfalte. Aí, essas prefeituras, elas precisam até mesmo formar os profissionais. Formar esses caras. Não acho errado a Câmara de Vereador contratar o molecão lá. Dá um media trainer, né? Dá um media trainer. Ele tá aí, o Kleber. Vou me colocar à minha disposição também. Tô aí pra gente ir lá e fazer um curso de 1 semana, 2 semanas com esse cara e depois até ficar acompanhando, né? Exato. Passar a ser contato também, né? Porque a assessoria de comunicação é contato, Leandro. Não tem... o maior capital que eu tenho hoje enquanto assessor de comunicação é contato. Não tem outro... Né? Porque às vezes o conhecimento eu consigo repassar, mas o maior conhecimento está em mim, mas o maior capital de um assessor de comunicação é contato. É o network e a agenda que ele monta nesse período que ele tem. Sim. Cara, também tem aí, ainda na assessoria de comunicação, as empresas, né? As empresas, o terceiro setor, cooperativas. Nós temos aqui Sicredi, Cicobi, temos Copernova em Terra Nova do Norte. Aí tem tem as empresas, Impasa aqui em Sinop. Para quem não sabe, a Copernova é um dos orgulhos de Terra Nova do Norte. Né, que é uma cooperativa e é uma das empresas, se colocar dessa forma, que mais emprega no município. 37 anos empregando gente lá. Se a gente vê a Copernova como uma empresa, porque é uma cooperativa empresa, é a que mais emprega no município, é a que maior gera renda no município. Né? E eu ouvi esses dias, e aí eu acho que você vai até dar risada. Eu ouvi esses dias, mas nós não precisamos comunicar porque nós não vendemos varejo. Cara, mas até a empresa que vende atacado precisa de assessoria. Pois é, e a Copernova, cara, é uma cooperativa tão importante para o Estado, sabe? Eu fui para o Nordeste, para você ter uma ideia, eu vi produtos da Copernova no Nordeste, cara. O queijo lá na gândula do supermercado. Exato, pô. E como que não precisa de comunicação? E precisa comunicar isso, né? Até para valorizar o produto. O Estado, talvez, o Estado precisa saber da importância, inclusive, da Copernova. Até mesmo para investimento, deputado aportar emendas. Exato. E ter mais investimento, né? É importante. E todas as cooperativas, né? Eu sinto falta disso, de às vezes aparece um problema de uma cooperativa, de uma empresa, e você não sabe para quem ligar. Não tem, né? Não tem. Ou você tem o número do cara que é o presidente lá da cooperativa, ou
você vai tentar lá diretamente falar com o gerente, ou a portaria, sabe Deus, você vai tentar falar de alguma forma, né? E às vezes a comunicação sai um pouco atravessada, um pouco errada, e aí gera todo um probleminha, né? Toda uma interpretação errada das coisas, e aí as consequências da falta de uma comunicação assertiva é essa, né? Eu lembro que uma vez eu tive um problema sério, foi com o frigorífico, lá em Guarantã. Eles não têm assessoria de comunicação aí. É um que sempre atrasa pagamento. Parece que eu agora, fiz alguns materiais. Parece que agora trocou a direção lá, os donos não está atrasando mais. Mas maravilha. eu acho que você fez também material deles. Fiz muito. Você estava no Só Notícias ainda, né? Porque atrasava. E aí, cara, teve umas greves. Um cara que sempre me ajuda muito lá em Guarantã o Diego. O Diego do Território, exato, parceiro nosso. Um cara muito gente boa ele, cara. Ele me ajudou muito quando eu estava no Só Notícias. Que bacana. O Diego é gente boa. E aí, cara, eu lembro que eu fui lá e teve uma greve, e aí o pessoal não tinha assessoria e saiu a direção. Deu as caras. Deu as caras, e eu achei que naquele dia eu ia levar o supapo lá. Não é de se duvidar, né? E normalmente, empresa que não tem assessoria de comunicação não gosta de jornalista, né? Então, tá aí o exemplo. Coloquem assessores de comunicação. Mas agora, qual que é o seu foco, cara? É manter essa assessoria, esse trabalho de assessoria, ou você quer voltar para a mídia tradicional? Uma vez rompido com a CLT, é um caminho sem volta, né? Cara, tá bom, acho que as pessoas que trabalham em CLT têm o meu respeito. Tá tudo certo. Tá tudo certo, CLT, continue, tá tudo certo. Tem as garantias, mas eu acho que quem tem limite, acho que é município, estado, né? E quando você abre um CNPJ, cara, você vê que é maravilhoso o negócio. Tem as suas dificuldades de empreender, né? É difícil. Não significa que vai chegar um mês lá que você não está sem dinheiro. Exato. Vai ter um mês sem dinheiro, mas vai ter um mês que você está sobrepondo. Mas é fantástico, bicho. Eu acho que o caminho é fortalecer cada dia mais minha empresa, né, de assessoria de comunicação. E é isso, né? Não é um caminho que não tem volta mais para mim, na verdade. E todas as pessoas que conversam comigo que são CLT, eu sempre reforço, cara, o dia que você romper o processo de CLT, você vai entender que o quanto é maravilhoso você saber que você pode ter um faturamento maior, ganhar um pouco mais e não ficar preso àquele salário X, tem a segurança, tem tudo, mas e aí? Liberdade de tempo. Qual que é o teu propósito de crescimento profissional? É ser aquilo todo mês, esperar ser promovido a alguma coisa para ganhar um X a mais, e aí vai ser CLT pro resto da vida, vai enriquecer a empresa de alguém. É só isso. Para trabalhar na Jovem Pan, só para você ter uma ideia, eu era CLT na Jovem Pan, e eu levantava todo dia 4h30, 4 horas da manhã para ir trabalhar. E quando é pra gente, quando você abre uma empresa, por que você não tem a mesma coragem de também levantar 4h30 da manhã para trabalhar para você? Para os outros você levanta. E quando é o nosso CNPJ, muitas vezes não levanta. Exato. Não sei se é o seu caso. Mas... Não, para mim não tem hora para trabalhar, cara. Que bom. Então é um caminho sem volta. O meu negócio é fortalecer minha empresa, né? Fortalecer vínculos com pessoas que ajudem a fazer esse trabalho, né? Você é um dos caras que eu tenho buscado sempre esse vínculo, acho que é importante. Um dos caras que tem vínculo muito no Nortão, então a gente tem que se aproximar de pessoas que também tem visão de crescimento, né? Quando você anda com alguém que não tem uma visão também de crescimento e não pensa no mesmo caminho, a tendência é que você permaneça onde você está. Então, mas é isso, o objetivo daqui para frente é fortalecer ainda mais minha empresa, fazer com que ela tenha um faturamento ainda maior, e é isso. Que bacana, cara. E aí, o bom de você ter um CNPJ, e você falou esses vínculos, é as parcerias, né? Exato. Você conhece o cara que edita, você conhece o cara que eu não dou conta de terminar o texto aqui, eu tô com muito serviço, tem outro cara que dá... Terceiriza, né? Terceiriza, enfim. O importante de ter esse network, essas parcerias, é isso. Vamos fechar, você tá lá, uma Expo Matupá, uma Expotão, uma Norte Show, vamos contratar uma equipe temporária aqui. E a maioria da galera tá partindo para isso também. Sim. Eu lembro citar aqui o Juca, o Adel, esses que caras antes vieram do CLT e não querem voltar nunca mais. É porque descobriram que o limite é deles. Quem põe o limite no trabalho deles é eles mesmos.
né? Não tem alguém que, esse mês você vai tirar X, é isso. Mas quanto mais eles fazem, quanto mais trabalho eles fecham, mais eles faturam. Então o cara passa a ter uma visão de, não só de líder, mas também de investidor da coisa. Quanto mais o cara faz, mais a empresa dele cresce, mais fatura, mais ele realiza sonhos, né? O cara pode comprar um carro, né? Pagar a fatura do cartão com muita tranquilidade, enfim, mas basicamente isso, né? Cara, e estar em Sinop, isso facilita? Eu vim para Sinop ano passado e assim, eu vou dizer a minha experiência. Quando eu ligo hoje para um prefeito que está lá no interior, seja no Nortão, seja no Médio Norte ou na outra região, o cara me atende com outra diferencial. Quando eu falava olhar cidade de Matupá, o que é Matupá? Onde que fica Matupá? Agora quando eu falo Sinop, eu sou atendido diferente. E para você? Eu vejo assim também. Sinop se vende, né? Se vende, né? O cara tá em Sinop, eu acho que tem uma diferença, né? E há uma diferença também para fechar alguns contratos aqui em Sinop quando você fala que é de Cuiabá. Quando você cria uma parceria com alguém de Cuiabá e essa demanda, essa busca pela contratação e pela venda do produto, né, que é a comunicação de assessoria, quando vem de Cuiabá fica ainda mais fácil. Né? Que bacana. Às vezes vender aqui dentro, né, o próprio produto, você sendo daqui, às vezes ainda tem uma rejeição. O pessoal daqui ainda tem uma visão de que buscar um profissional de Cuiabá, o profissional tem outro gabarito, é outro cara, e às vezes eu tenho vivenciado alguns trabalhos de empresas que vêm de Cuiabá aqui para prestar assessoria de comunicação, que eu falar a verdade para você, Leandro, é um verdadeiro desastre, viu? Tem vários pontos que dá para avançar, fazer coisas tão magníficas, e aí que os caras vêm de Cuiabá e não entendem a realidade, não vivem a realidade, não falam a linguagem que precisa, né? Porque cada região tem uma linguagem diferente, tem uma abordagem, né? E você vivendo aqui, você sabe mais ou menos como é a pegada. O cara vem de Cuiabá, ele não vive isso aqui, então. E aí eu vejo que é frustrante, cara. Mas, enfim, ele vendeu o peixe dele, o produto dele. É azar de quem comprou, né? Porque nós que está aqui no interior, Kleber, funciona assim. Nós aprendemos a chutar e catar no gol. Nós aprendemos a filmar, editar, fazer o texto, ser tudo. Eu lembro que eu fui participar em 2019, e se tudo der certo e Deus abençoar esse ano eu vou de novo, eu fui participar do Rio 2C. Rio 2C é o maior evento de criação de conteúdo para a nossa área, para rádio, TV, site, internet, streaming, etc. Cheguei lá no Rio de Janeiro e participei de algumas palestras aí. A gente teve uma palestra com o pessoal do R7, da Record e o R7, que na época eles estavam lançando o stream deles ainda. E aí tá no meio da palestra, eu levantei e fui falar que aqui no interior a gente fazia isso, fazia aquilo, aí os caras olhou e... Cara, mas lá você filma, edita, faz texto. Falei, cara, lá no interior não tem como não ser isso. E faltam bons profissionais. Aí os caras falaram assim, porra, mas aqui nós só faz uma coisa e inimaginável pra gente fazer duas, três coisas ao mesmo tempo, igual vocês fazem lá. Então, às vezes pro cara que vem de Cuiabá, falta isso, esse time de fazer várias coisas, né? Enfim, eu vou ser sincero, cara, a entrega, assim, a gente que tá aqui, sente até uma pequena dor, porque daria para entregar mais, fazer mais, em certos eventos aí aqui em Sinop, que daria para vender bem mais do produto, que são eventos bem importantes. Espero que as pessoas comecem a valorizar mais o Kleber. Não vou dizer o Kleber, não vou usar os profissionais da comunicação. No plural, os Klebers de Sinop. Os profissionais da comunicação. Tem muita gente boa aí, cara, em Sinop. Muita gente boa mesmo, bons profissionais mesmo. E que, não só eu, mas que merecem muita valorização profissional. Bacana. Até os que estão na CLT trabalhando aí. E tem muita gente que está na CLT que vai começar agora a ver o seu podcast e dizer, cara, tem espaço para mim também. Tem espaço, cara. Tem espaço, sim. Eu lembro que quando... Só precisa ter um pouquinho de coragem. Eu lembro que quando o Luciano Vendrame falou que ia sair da TV Central América para montar a BW, que era uma empresa exclusiva de assessoria de comunicação, eu falei, cara, é louco. A BW, para mim, ainda é uma empresa referência. Né? E ele também tem um outro desafio, que é a dupla de humor. Né? Cara, é fantástico o que eles fazem. Eles são feras, mesmo, né? Qualquer um que... E hoje o espaço da BW tá meio que ficando porque eles estão investindo mais no humor. No humor mesmo. Cara, mas foi bacana bater esse papo com você, falar de assessoria, e dizer aí para as prefeituras, para os vereadores que quiser contratar, além de assessoria,
Já vou dar uma ideia aqui pro Kleber. Vamos fazer um curso aí para treinar esses assessores do interior. Bora, quando você ensina, você aprende muito mais, né? Exato. Então, estou à disposição. Eu que agradeço por você ter aberto o espaço aqui pra gente bater um papo, né? Volto a repetir o que eu disse no início, conceder entrevista, ser entrevistado é uma sensação diferente do que estar do outro lado entrevistando. Então foi legal, muito obrigado pelo espaço e sucesso para todos nós. E sucesso para você também que está acompanhando o podcast Sinoflow. Mas bacana, mas antes de encerrar, a pergunta que eu faço sempre quando chega um profissional igual você aqui, igual outros, conselho para quem está começando, aquele moleque de 17, 18 que tem um sonho de ir para frente das câmeras, gravar texto, ser jornalista. Queria que você deixasse para a gente encerrar, qual que é o conselho que você dá? Vou dar o conselho do que eu estou fazendo, né? Se posiciona, né? Começa a fazer de alguma forma. Tem um menino aqui em Sinop, eu acho que é o Breninho Repórter. Cara, eu tenho acompanhado o Instagram dele e eu acho que ele trabalha numa emissora de TV aqui e ele tem se posicionado, feito os materiais dele, lançou logo e tal. E tem crescido esse menino. Vou usar ele como exemplo, Leandro. Ele está se posicionando, está fazendo. É ter coragem para fazer. E hoje tem muito mais lugar para buscar, né? Tem coragem para fazer e as redes sociais estão aí para, assim como eu observei o trabalho dele, provavelmente algum outro veículo de comunicação, um diretor de alguma emissora vai olhar o trabalho dele também. Então, para aquele que está começando, tem que fazer. Não tem como serviço se você não tira a bunda do sofá e começa a fazer. Não tem outra forma. O melhor conselho começa a fazer de alguma forma. Bacana. Obrigado, Kleber. Deus Valeu, meu irmão. Obrigado pelo espaço. Valeu. Pessoal, obrigado a todos que nos acompanharam, que vão assistir gravado, vão compartilhar, vão assistir os cortes depois. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu, fiquem com Deus. Podcast na missão, com vozes de expressão, Leandro